Boa noite, gente. Tudo bem? Ou bom dia, ou boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. O importante é estarmos juntos, mais uma vez, para fazermos uma reflexão. Hoje eu não quero me alongar, quero fazer algo pequeno, curto, mas que faça com que a gente se liberte. Pois é esse o meu objetivo quando eu vou até vocês na nossa casa de oração. E como está fazendo falta as nossas reuniões na nossa casa de oração. Mas quando eu chego até lá, não é com a ideia de ser o melhor ou o professor que vai indicar o caminho da salvação. Já vivemos um determinado momento da nossa existência onde não podemos mais entregar as nossas vidas nas mãos dos outros. Então não sou eu, e ninguém deve fazer isso, ditar o caminho da sua verdade. É nisso que nós precisamos aprender a focar a nossa existência, nos conhecermos. Conhece-te a ti mesmo, já disse-nos um sábio da antiguidade. Outro, conheces a verdade e a verdade o libertará. Mas que verdade é essa? Existe apenas uma verdade na face da Terra? Não. Conforme nós vamos aprendendo, nós vamos estudando, nós vamos compreendendo que sempre existem três verdades. A minha verdade, a sua verdade e a verdade que nós vamos descobrindo conforme nós vamos evoluindo espiritualmente. Porque a minha verdade e a sua verdade, elas dependem do ponto de vista de qual nós olhamos. A minha verdade depende do ponto de vista evolutivo no qual eu esteja inserido. E a tua, do ponto de vista que você seja inserido. Então, nós vamos ter diversas opiniões para os mesmos assuntos. Algumas serão convergentes e outras divergentes. Mas isso faz parte do aprendizado. Mas o mais importante é nós não nos distanciarmos da análise constante em nossas vidas da nossa verdade. Porque quando a nossa verdade se torna única e absoluta, nos torna cegos. E aí, então, nós perdemos a oportunidade de evoluir. Por isso, é muito melhor termos conversas, diálogos com pessoas que pensam de formas diferentes, pois aí ampliamos o campo de visão do que aquelas pessoas que dizem sempre as mesmas coisas ou pensam da mesma forma. Não que não é válido, é válido, mas nos limita. Porque o que nos apreende, o que nos prende mesmo ao mundo de provas e expiações, ou aos infernos que existem entre todos esses nossos mundos, é a nossa ignorância, o nosso desconhecimento. Pois nós já sabemos que fomos criados simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de ignorar, de desconhecer. Então nós estamos reencarnando, desencarnando, vivendo no mundo dos espíritos, voltando ao mundo de carne, para quê? Para aprendermos. Para sairmos da ignorância, do desconhecimento. Mas para tal, precisamos abrir os nossos olhos, ouvidos e principalmente os nossos corações para todas as verdades que existem na face da Terra. Não existe um caminho da salvação. Se somos em torno
de 7 bilhões de seres encarnados na face da Terra, somos então, ou melhor, temos então, em torno de 7 bilhões de caminhos que levam à perfeição, ou que levam à salvação. Pois todos são os caminhos, uns mais rápidos, menos sofríveis, outros mais distantes, mais cansativos, mais difíceis. Cabe-nos escolher qual é o caminho que nós queremos seguir. Cabe-nos fazer uma reflexão e modificar, se necessário, as nossas posições nas nossas vidas. Dei essa introdução para a gente ir para uma pergunta do Livro dos Espíritos e depois irmos para o nosso Evangelho. A pergunta é a 643, mas eu vou primeiro ler a 642, que é uma complementar. Então a 642 é assim: bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? Não, respondem os Espíritos. É preciso fazer o bem no limite das suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não tenha sido feito. Olha que interessante. 643. Haverá pessoas que, pela sua posição, não tenham a possibilidade de fazer o bem? Não. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Só o egoísta não encontraria jamais oportunidade. Bastará estar em relação com outros homens para encontrar ocasião de fazer o bem. Em cada dia da vida, dá oportunidade a qualquer que não esteja cego pelo egoísmo. Porque fazer o bem não é só ser caridoso, mas ser útil na medida do vosso poder, todas as vezes que vosso concurso pode ser necessário. Enfim, resumindo, não fazer o bem já é o mal. Porque o mal seria a ignorância do bem. Nós dizemos que o mal é a ausência do bem. Mas como Deus está presente em todas as coisas, compreendemos hoje que a melhor forma de se falar sobre o mal é que o mal é a ignorância do bem. Quando se reconhece o bem, ele se torna algo comum, pois é a luz assim. A luz, quando adentra um ambiente, acaba-se as trevas. O bem, quando adentra o coração do ser humano, derruba todo e qualquer mal. Por isso, na nossa existência, é interessante que a gente pratique o bem sem olhar a quem, constantemente. Mas o que é fazer o bem, Jair? É fazer o seu melhor. É fazer essa reflexão. É ser indulgente. E o que é ser indulgente? Indulgente é você conseguir respeitar as limitações do teu irmão. É você conviver aceitando que ele pode estar numa idade evolutiva menor ou até maior que a sua e que, portanto, ele tem direito a ter opiniões contrárias. Sim, ele tem direito a ter opinião contrária à sua. Você não precisa respeitar a opinião dele, tá? É uma coisa interessante. Eu sempre falei, não, eu sempre pensei comigo, né? Nós precisamos respeitar as opiniões alheias. Mas quando você diz, eu respeito a sua opinião, e ela é contrária à sua, na verdade, você está dizendo que você não respeita a sua. Percebe? Então você não precisa respeitar a opinião alheia. Você precisa respeitar o direito do teu irmão ter uma opinião contrária à sua. Ouvi-la, porque talvez o entendimento dele seja melhor que o teu e que possa abrir a sua mente. Não pensar que a tua opinião seja a perfeita, a correta.
mas principalmente ouvir a alheia. Porém, você precisa ter a sua própria opinião. A cada um segundo as suas obras, disse Jesus. Nós vamos ser julgados, entre aspas, tá? De acordo com os nossos atos, as nossas atitudes perante a vida. E nós somos protegidos pela nossa ignorância. Pois Deus nos fez simples e ignorantes. Então, enquanto não temos conhecimento total das coisas, não podemos ser julgados por aquilo que nós achamos que é correto. No entanto, ao passar do tempo, você já cria uma consciência ou toma conhecimento dessa consciência. Olha que interessante. Você toma consciência, escuta, você toma conhecimento da sua consciência. Pois na pergunta 641, Kardec pergunta aos espíritos: onde estão escritas as leis de Deus? Respondem os espíritos: na consciência dos homens. Ou seja, dentro de ti, a tua voz interior, ela já dita para você quais são os ditames das leis divinas. Às vezes nós não compreendemos, e é por isso que nós necessitamos das várias existências para irmos aprendendo. Mas necessitamos, atualmente, dar ouvido à nossa voz íntima, a fazer essa reflexão conosco mesmo, buscar dentro de nós algumas respostas. Não aceitarmos o que vem de fora para dentro como sendo uma verdade na nossa existência. Porque daí você joga a responsabilidade dos teus atos, da tua vida atual, nos outros. Ah, mas o pastor ou o orador espírita me falou que era assim. Eu nunca soube que era diferente. Não dá mais. Essa desculpa não cabe mais aos espíritas, principalmente. Nós temos o advento de toda a codificação. Todos os demais livros psicografados por Chico Xavier, por Divaldo Franco. E além do mais, hoje, nós temos a internet. Então não podemos mais dizer eu não conheço. Você pode sim e deve ter coragem de assumir as posições daquilo que você acredita. Então busque, leia, conheça. Não espere mais ouvir o Evangelho. Busca na Bíblia, busca no Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho. Tira as suas conclusões, as suas próprias conclusões, e discuta-as, não de forma de briga, mas em forma de aprendizado, e evolua e cresça. Aí sim, você vai ter condições de ser indulgente para com o seu irmão. Porque você vai olhar as imperfeições, ou fazer o julgamento desse teu irmão, não mais para diminuí-lo, para que você cresça, mas analisando as posições que ele está tomando em relação consigo mesmo. Será que eu não tomo as mesmas posições? Será que aquilo que eu não gosto nele não está em mim? Porque você não vai transformar o próximo. Você só vai conseguir transformar a si mesmo. E é o que é importante para a tua existência. Uma coisa que nos deixa ainda meio tristes, às vezes até, porque é difícil de a gente aceitar. É que nem as vidas dos nossos filhos nós podemos dirigir. Eu sei, é difícil. Para pais e mães é difícil. Porque nós falamos, só quero o bem dele. Mas talvez o caminho que você ache para o bem dele, para ele não seja bom. Precisamos aprender a respeitar, então, as opiniões alheias. Sim, expressar as nossas.
falar o que a gente acredita, o que a gente sente, ter posições até mesmo diferentes da grande maioria da sociedade. Ah, sim, não é porque a grande maioria da sociedade diz que determinada ação, que tal ato é correto, que você precisa aceitar. Até pouco tempo atrás, e ainda tentam colocar para nós que o aborto é algo importante para a decisão da mulher. Eu entendo que, por vezes, a mulher se sinta invadida com essa questão do aborto. Ela fala, o corpo é meu. É verdade. O corpo é seu, a decisão é sua, porém precisa ser orientada. Não é porque uma lei vai dizer que o aborto é permitido que você vai fazer. Por quê? Dentro da doutrina espírita, é claro, o aborto não é bom. Porque nós já sabemos que há um espírito ligado àquele feto. E que, portanto, ele sofre muito. E fazer o mal ao próximo e alguém que está tão próximo a si, com certeza não é bom. Então não é bom nem para o feto, nem para essa mãezinha que nesse momento de desespero deseja fazer. Tentaram colocar há pouco tempo atrás também, para nós, que a pedofilia seria uma doença. Pode ser. Como toda e qualquer desvio moral é uma doença. Mas uma doença do espírito que o homem pode controlar. Que se não controla, merece sim ser condenado de acordo com as penas da lei. Não podemos aceitar algumas coisas que a sociedade tenta colocar para nós como naturais, se o nosso íntimo diz que não é natural. Percebe? Eu coloquei a minha posição para vocês. Vocês não precisam aceitá-la como a correta. Eu coloquei a minha. Eu tenho certeza que vocês, como amigos que são, respeitam o meu direito a ter uma opinião. Mas eu quero que vocês tenham a de vocês. Eu quero que vocês se libertem. Que tenham a coragem de pensar livremente como Jesus fazia. Jesus enfrentava os fariseus e os escribas, que eram os doutores da lei. Eles que detinham todo o poder para legislar para aquele povo, para aquela sociedade. E Jesus os confrontava, porque ele tinha a verdade já escrita na sua alma milenar, conhecimento total de todas as coisas, e não podia aceitar o erro. Então, no momento em que ele era tentado por eles, dizia, hipócritas, por que me tentais? E quando ensinava o povo, não sejais como os fariseus, que são como túmulos caiados, belos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Ou seja, ele batia de frente. E é isso que nós precisamos fazer na nossa existência. É termos a coragem de assumir a responsabilidade da nossa vida. Colocar as nossas opiniões e as nossas visões como as nossas verdades e segui-las sem nos ofendermos. É claro, nós vivemos em sociedade e o respeito é necessário. Mas se você não se autorrespeitar, se você não se autoamar, se você só se flagelar em prol da sociedade em que você vive, como você acha que vai conseguir amar? Não é possível, você está machucado, ferido. Liberte-se. Pois de culpados o inferno está cheio. Assim, a visão espírita nós não acreditamos em inferno, mas levando nessa forma de se expressar. Por que de culpados? Porque aquele que sente culpa, ele já tem embutido em sua mente que ele necessita de castigo. Então, nos infernos astrais,
ou nos mundos inferiores, nessas vibrações inferiores, reúnem-se pessoas que acham que devem sofrer. E ali sofrem. Quando elas conseguem libertar-se disso? Aí quando Deus a perdoa, Deus não quer o mal do homem. Deus não quer a morte do ímpio, e sim a sua salvação. Deus não quer o mal. Ele não quer ver o seu filho sofrer. Ele quer que seu filho aprenda e cresça. No momento em que ele para de sentir culpa, daquela culpa que prostra, que deixa ele estagnado, e começa a buscar, fala: Senhor, perdoa-me, pois eu quero mudar. Eu quero reconstruir a minha vida. Ele se liberta. E os bons espíritos que trabalham em nome do Senhor Jesus podem buscá-lo e socorrê-lo. Em vida ou encarnados, nós podemos, com certeza. Senhor, eu quero me libertar, me ajuda, me dá forças. Eu quero seguir o caminho que me leve até ti. Porque, como eu falei, existem 7 bilhões de caminhos. Você precisa descobrir o seu, que é só seu. É a sua verdade, é o seu caminho. Mas não sendo cego. Não tendo o tapume que aqueles animais usam para não ver o lado. É sempre observando, tendo a mente aberta, o coração puro, como uma alma de criança. Sempre a absorver todos os aprendizados da vida. Mas com a liberdade, com a certeza que teu Pai te fez a imagem e semelhança dele. E que Jesus, que é o Mestre, o modelo e guia para a humanidade, disse: vós podeis fazer tudo o que eu faço e um pouco mais. Basta que tenhais fé do tamanho de um grão de mostarda. E a fé é um sentimento inato. Você nasce com ela. Ela vem de dentro para fora. Você pode aprender a ter fé também. Mas ela vem de dentro. Aquela forte, aquela que faz os grandes homens tomarem decisões que nós não temos coragem. Que fez com que Saulo, perseguidor dos cristãos, no momento em que viu Jesus, passou a ser Paulo, o apóstolo dos gentios. Aquela mesma força íntima que fez um coroinha da Igreja Católica se tornar um ícone da doutrina espírita. A coragem que fez com que uma irmã montasse um hospital para atender pessoas do fogo selvagem, e iniciando esses trabalhos para dentro da sua casa. São histórias magníficas da pura coragem da fé, que depende dessa nossa liberdade, dessa coragem, de sermos nós e de acreditarmos que somos filhos de Deus, irmãos de Jesus. Que Deus nos dê força, coragem e que nós consigamos realmente seguir aquele caminho que é o caminho da felicidade, pois é o caminho da nossa salvação. Uma boa noite, até a próxima, fiquem com Deus. Obrigado.